quão importante é para Deus cada um de nós. Você tem uma importância inexplicável. Por isso, inclusive, esse tremendo amor do Senhor Jesus para nos salvar e para levar a sua igreja para Ele. Por isso, Paulo, ele sempre vai falar a respeito desse desenvolvimento que nós precisamos ter. Muita gente acha que quando a pessoa fica numa certa idade, ela começa a perder o valor. Na verdade, quanto mais tempo nós temos aqui na face da terra, nós desenvolvemos essa capacidade de crescimento, né? De paz com Deus, de segurança, né? De capacidade de ensinar, inclusive, aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Então vamos ler aí, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, Senhor, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E ela nos interroga, ela nos indaga a respeito da nossa relação com o Senhor. Oh Pai, nós te agradecemos porque somos iluminados pela Tua palavra e a sabedoria que ela nos traz para aplicarmos na nossa vida. Diz o Senhor que nunca passa. Nos ajuda, ó Pai, a aprender nessa noite um pouco mais e a crescer mais nesse conhecimento, não apenas no conhecimento, mas na prática desta comunhão contigo e com os nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor vai colocar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não é muito difícil da gente olhar para as cartas de João e perceber que ele tem um foco principal: Cristo, Deus e a relação da igreja, ou seja, a relação da igreja, essa comunhão do Senhor com a igreja e da comunhão da igreja com o Senhor e da igreja também entre si. E a Bíblia toda, inclusive, mas principalmente quando se fala a respeito de pecado e dessa relação com o Senhor, muitas vezes ela é assustadora. A palavra de Deus, ela pode assustar porque ela interroga, não é? Ela nos interroga. Qual é o padrão, não é, que a gente está vivendo? Qual é o padrão? Às vezes a gente fala, né?
mas a gente não peca, do ponto de vista de pecados tão abomináveis, né? Mas a gente percebe que o relacionamento, e esse relacionamento com Deus e com a igreja, ou seja, com os irmãos, ele está em toda a Bíblia. Paulo escreve a respeito do amor também, né? Ele diz que se nós não tivermos amor, mesmo que nós tenhamos profecia, mesmo que nós tenhamos atividade, mesmo que nós façamos muita coisa, mas fizermos sem amor e não tivermos amor, serve para nada. E esse amor, né, que Deus quer que nós tenhamos para que a gente possa viver uma comunhão de harmonia e de calor, porque o esfriamento tem alcançado a todos. E na verdade o esfriamento ele tem um princípio ou uma origem, o pecado. Será que nós estamos cultuando a Deus quando vemos à igreja de forma em que Deus está se agradando do nosso culto? Ultimamente, principalmente com a entrada da tecnologia, né, nas igrejas, a gente está percebendo que as pessoas e a igreja, inclusive, está se rendendo muito mais às técnicas do que o simples princípio da vida simples e do amor. Existe uma preocupação com a técnica, com a aparência do culto, do que com a relação de comunhão. Ou seja, nós estamos virando as coisas de ponta cabeça. O que é mais importante? É a técnica ou é o relacionamento? O que é mais importante que Jesus diz? É a sua vida ou é a sua roupa? Tá? Não significa que a tecnologia é ruim, mas às vezes nós estamos dando mais valor à tecnologia do que o nosso relacionamento. O diabo trabalha de uma forma sutil. O que está, na verdade, acima de tudo são as pessoas. Abaixo de Deus, o nosso relacionamento, o mais importante somos nós, é você. E não aquilo que você tem ou deixa de ter. É mais importante nós sermos do que termos alguma coisa. O valor que nós agregamos, conhecimento de Deus, o amor entre as pessoas, aquele afeto que nós conseguimos, se existir pecado, se existir alguma ofensa entre irmãos, o Senhor Jesus diz que nós devemos nos sujeitar e pedir perdão, e esse relacionamento é um relacionamento de amor, de amor. Nesse primeiro versículo, João diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Bem, a Bíblia toda ela fala a respeito dessa luta contra o pecado, não é? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar, o nosso primeiro pai, Adão, ele desobedeceu, e por causa de um pecado, ele abriu a porta para a morte. A morte. Paulo diz aí: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ele abriu a porta para o pecado, e o pecado abriu a porta para a morte. A morte não é apenas a morte física, mas a morte nos nossos relacionamentos, inclusive.
essa falta de amor, né? Esse perigo de nós estarmos num relacionamento comercial, e que o mundo e que as universidades, inclusive, só falam disso hoje. Nós estamos vivendo uma época de produção, de competitividade, e as pessoas, né, estudam exatamente para cada vez mais produzir e ter competitividade, e só para isso que a gente aprende. Só isso. Ou seja, os relacionamentos, eles são comerciais. Se existe alguma relação de respeito entre um e outro, é mais comercial do que uma relação de amor. Gênesis 1:26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, enfim. E aí, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou seja, a imagem, aquela imagem de Deus, ou seja, toda a perfeição, a santidade, a comunhão de amor. Foi assim que Deus criou o ser humano, a imagem dele. Agora, veja que Paulo diz que o pecado entrou e veio a morte. Junto com o pecado, a relação, ela foi quebrada, e a gente sabe muito bem o que aconteceu quando Adão pecou e o Senhor se apresenta a ele culpa inclusive a própria mulher. A quebra de relacionamento começa ali, a quebra de relacionamento com Deus e a quebra de relacionamento com o próximo. Ele não apenas, ele fala, a mulher que tu me deste que fez o pecado. Ele culpou a Deus e culpou a mulher. Quebra de relacionamento. Agora vamos ali para o capítulo 5 do mesmo livro de Gênesis. Olha só o que vai acontecer, né, com aquele texto que Paulo disse lá atrás. Por causa do pecado de um entrou a morte, e a morte, aliás, o pecado abriu a porta também para a morte. E esta imagem de Deus que estava em Adão e Eva, de certa maneira se perdeu, não completamente, mas ficou muito difícil, porque todas as áreas dele, a mente, a alma, o corpo, ficaram afetados, ficaram contaminados pelo pecado. É como se, por exemplo, tivesse um copo de água puro e uma gota de tinta, aquela tinta que contamina, né, tivesse pingado ali naquele copo de água, contaminou completamente, ficou contaminado, ele ficou contaminado. A imagem de Deus se perdeu, não plenamente, mas praticamente tudo ficou contaminado por causa do pecado. Agora veja aí o capítulo 5. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o criou. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o criou. E o fez, homem e mulher os criou. E os abençoou. Ele lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Agora veja o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Não é mais a semelhança de Deus. Veja que a semelhança de Deus se perdeu. Adão, então, ele vai gerar um filho conforme o seu DNA, conforme aquilo que ele já tinha se contaminado com ele, que era o pecado. Ele tinha se contaminado e ele, óbvio, não poderia mais gerar um filho conforme a imagem de Deus. Ele teve que gerar um filho conforme a imagem dele, conforme o pecado. E é claro que o pecado ele veio se alastrando, né? Um pecado foi o que separou Adão de Deus e contaminou ele completamente.
E a gente percebe que a geração de Adão já começou a diversificar os pecados, ou seja, outras espécies de pecados começaram a entrar na vida do ser humano. A gente vê Abel e Caim, o que aconteceu com eles, né? Comete o primeiro homicídio. E aí vem, imagine, agora nós trazemos para nós, hoje, para a nossa época. O pecado, ele não apenas contaminou o ser humano, mas ele se diversificou, ele se proliferou. Outras espécies de pecado começaram a aparecer, como a gente está vendo hoje. A tecnologia, por exemplo, eu falei, é do diabo? Não é do diabo, mas o ser humano está tão contaminado que ele usa tudo para o mal, praticamente, se ele não tiver a presença de Deus na vida dele. Ele usa todo o conhecimento e toda a ciência para praticar aquilo que ele é, a contaminação do pecado. Então, voltando lá para o nosso texto original, por isso que a Bíblia ela fala de pecado e ela luta contra o pecado desde o início até o final, desde Gênesis até o Apocalipse. Por quê? Porque o Espírito Santo e aqueles homens de Deus que descreveram o pecado e que escreveram a Bíblia, eles sabiam, e como nós sabemos, da tragédia que é o pecado na vida do ser humano. Não apenas a tragédia de travar esse relacionamento, esse relacionamento problemático, que na verdade é uma morte, né, que aconteceu. Nós não conseguimos às vezes ter um bom relacionamento quando nós não nos sujeitamos, não nos humilhamos a Deus e reconhecemos esse pecado em nós, para nos livrar dele. Por isso que esses homens escreveram, e eles sabiam que o pecado é o que nos separou e continua nos separando da fonte da vida eterna, da fonte do amor, e acaba fazendo com que nós, como irmãos e como pessoas, também tenhamos este relacionamento quebrado, problemático. E como eu falei, nós aprendemos com o mundo e com a ciência que esse relacionamento é apenas um relacionamento praticamente comercial, quando não existe amor. Quando não existe amor. Veja só o que João diz aí. Se alguém pecar, no versículo 1 ainda, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também ainda pelos do mundo. Bem, existe uma solução. A solução está em Cristo. A solução está em nós amarmos a Cristo. Agora, nós precisamos amar. E amar é se sujeitar a Ele e é reconhecer que Ele é a nossa propiciação, que Ele foi para a cruz por amor.